Vou... Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo esse treinamento, mas a gente vai ouvir agora uma história de inspiração da diretora Renata Chedid, rainha de inícios do seminário 2025 e segunda princesa da Corte das Unidades também no seminário 2025. E eu vou começar aqui lendo o accolade dela, o currículo dela, para que depois ela venha dividir a história dela com a gente. 42 anos, órfã de pai e mãe desde os 24 anos, mãe solteira de dois filhos, começou na Mary Kay em julho de 2015, 20 dias antes da sua segunda filha nascer. Se formou diretora em outubro de 2016, depois de perder a qualificação por 3 vezes. Conquistou o programa para ser capa da Aplauso em 2018, embaixadora de fragrância em 2023 e 2024. Já conquistou 2 carros cor-de-rosa, Gold Give no mês de março de 2022, viagens do resort para a Costa do Sauípe por 2 vezes, Riviera Maia, Foz do Iguaçu, Florianópolis e Costão do Santinho, ganhadora da viagem de Dallas 2023 pela Mary Kay do Brasil, viagem das diretoras tops para a África do Sul 2024, Corte de Vendas 2021, 22, Top 14 em 2023 e Top 18 em 2024, Círculo dos 600 mil pontos em 2023, Círculo da Excelência, o dobro, tá, gente? Mais que o dobro em 2024, com mais de 1.300.000 pontos, sendo a segunda princesa da produção das unidades. Corte de iniciação em 2017, 18, 19, 20 e 22. Primeira princesa em 2023 e rainha absoluta do Brasil na corte de 2024, que a gente pôde ver agora no seminário 2025. Vamos receber com uma salva de palmas, com um sacudindo a mão, fazendo o que você quiser, a diretora Renata Chedid. Oiê! Boa noite, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando, seja lá que horas que for, né? Que prazer estar aqui. Quanto tempo que eu tenho para falar? Meu amor, eu não tenho mais compromisso nenhum depois daqui. Só para Mas saber. a gente costuma fazer esse encontro de 1 hora, então fica à vontade, tá? Deixa eu fazer uma pergunta, com ou sem slide? Você que sabe, você quer slide? Eu te boto como host. Você prefere? Eu Tem que... slide, tem slide. Se quiserem ver foto, tem slide. Se não quiser ver foto, não tem slide. A gente quer. Então vou te botar, calma aí. Aí Então você vai taca-lhe cuidar dos pau. microfones, tá? Você cuida dos microfones da galera. Cuido. Dava pra ter colocado como co-host, mas tudo bem, Mas bora é lá. que eu passei desse jeito. Vai. Dá pra ver a tela? Dá pra ver? Tá ok, tá dando pra ver. Tá, agora deixa eu pegar o povo para deixar tudo no mudo. Ó, cá. Pronto. Então, vou falar um pouquinho da minha história, contar aí, né, que vocês escutarem esse accolade aí. Mas, né, acho legal contar um pouquinho da minha história e botar vocês para verem um pouquinho da minha história, né? Eu acabei de fazer essa apresentação, não tinha essa apresentação antes, né? Ela é meio nova, então quero poder passar com vocês sobre a minha história, né? Passar aí sobre todos os anos da minha vida, fazer aí uma linha do tempo com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho sobre quem sou eu e entenderem que uma rainha, ela não nasce rainha, né? Uma rainha, ela tem aí seus perrengues, né? Tanto que eu brinco que a minha história chama assim, na dor que a gente cresce, porque eu passei por muitas dores, né? Para poder estar aqui onde eu tô. E eu vejo muita gente que passa por uma dorzinha assim desse tamanho e já quer desistir de tudo. Dá para vocês me verem aí no cantinho da tela de vocês? Não? Faz assim, sim, não. Tá, porque senão fica sem graça, né? Eu falando aqui, vocês só veem uma tela rosa e nada a ver. Então, bora lá. Passar aqui a tela. Vocês conseguem ver a tela aí com um monte de fotinho? Tá, eu tô vendo a Dani, tô vendo a Tânia, tô vendo a Isa. Ó, vocês são é, vocês são aí o que eu tô entendendo, o que eu tô vendo aí o que eu tô tendo de noção, tá? Peraí, deixa eu beber água. Então, vamos lá. Sou filha desse casal aqui, dessa foto super antiquada. Sou a irmã mais nova desses cinco aqui, tá? Então eu sou a mais novinha deles. E
Tecnicamente era para ser mais 5 nessa foto. Era para sermos em 10. As outras 5 que estão faltando nessa foto são 5 mulheres que minha mãe perdeu na gravidez, na gestação. Eu era para ter mais 5 irmãs mais velhas, tá? Ou seja, imagina só se eu tivesse 5 irmãs mais velhas, que legal que seria, já teria mais 5 diretoras na equipe. Mas infelizmente, Deus não queria ela, só queria eu. Então imagina só a força de 5 mulheres em cima de mim, né? Que delícia! E sou a mãe desses dois bonitinhos da foto. E aí, só para vocês entenderem minha linha do tempo, eu, aos 15 anos, resolvi parar de estudar, porque diferente de todo mundo, eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Eu não sabia, qual seria a minha profissão e eu convenci meu pai de me tirar da escola. Não quis mais estudar. Todo mundo quer ir para uma faculdade, tem o sonho de ser alguém na vida. Meu sonho era parar de estudar e eu convenci meu pai, graças a Deus. Essa eu falo que foi a minha primeira grande venda da vida. Convencer meu pai de não me deixar mais estudar e eu consegui. Só que não fiquei de bobeira, né? Eu fui aprender inglês sozinha, né? Escutando as músicas dos Backstreet Boys, para quem tem mais de 40 sabe do que eu tô falando. Então, aprendi a falar inglês ali sozinha. E aí, com 18 anos, né, lá pelos anos 2000, eu fui fazer um curso de mixologia. Para quem não sabe o que é mixologia, é quando você faz ali coquetel, né? Aprende a fazer os drinks, né? Então, fui aprender a fazer um curso de mixologia e fui trabalhar nessa área de bar, né? Fazendo aí coquetéis. E aos 21 anos, eu fui morar fora do Brasil para trabalhar como garçonete de bar, em uma empresa de cruzeiros marítimos nos Estados Unidos. Aqui estou eu, na frente de um navio, em pleno México, com essa água maravilhosa na minha frente. E aí começou toda uma jornada meio maluca. Então, fui um cara, coragem, apenas US$ 300 no bolso, morar fora do Brasil. Aos 24 anos, em 2006, estava embarcada no navio. E aí eu recebi um e-mail, né? Eu não, na verdade, meu chefe recebeu um e-mail, ele era o único que tinha e-mail na época. E era um dos meus irmãos. Peraí, que tem alguém com um sonzinho ligado. Um dos meus irmãos me mandando um e-mail. E aí ele me chamou, meu chefe, e falou assim: Ó, Renata, liga para tua casa, que tem uma notícia importante para você. E aí eu liguei para minha casa, e aí um dos meus irmãos falou assim: Ó, Rê, o papai faleceu. E eu não tinha nem como voltar para casa nessa época, né? Porque até eu chegar no Brasil, o meu pai já ia ter sido enterrado. E aí, um mês depois, eu recebi de novo o e-mail. Na verdade, meu chefe de novo recebeu o e-mail. E aí ele me ligou: Rê, ó, liga para tua casa de novo, que você tem alguma outra notícia lá da tua casa. E aí eu liguei de novo e minha mãe dessa vez tinha falecido, tá? Então, os meus pais faleceram e nem no enterro e nem no velório eu podia ter ido. Então, aos 24 anos, eu já não tinha mais, né, o que fazer, já estava aí, sozinha no mundo, só com os meus irmãos, praticamente. Em 2009, eu fui promovida ao cargo mais alto, né, dessa empresa. Eu brinco que eu virei uma diretora nacional dentro dessa empresa, então eu me tornei gerente, com apenas 26 anos. Eu acho que quando você não tem mais nada a perder, você simplesmente vai de cabeça, né? Quando você não tem medo de enfrentar as coisas, você se atira. E acho que depois que eu perdi meus pais, eu simplesmente mergulhei de cabeça. E aí eu fui e encarei tudo que eu tinha que encarar. Então eu me tornei aí gerente dessa empresa e só alegria, vamos dizer assim, ou pelo menos eu achava que era alegria. Em 2010, 27 anos, eu conheci o meu marido. Ele é da África do Sul. Então, conheci ele, começamos a namorar. E aí, aos 31 anos, em 2013, eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho. E aquela empresa, toda aquela vida que eu já tinha construído dentro do navio, virou assim, de ponta cabeça, porque tudo que era lindo e perfeito não era tão perfeito, porque eu não podia ter um filho dentro do navio. Então eu tive que recomeçar minha vida do zero e aí eu vim morar no Brasil. E aí aquela pessoa toda bonita virou esse trambolho que tá aí na foto. Coitado, olha a minha cara, né? Acabado.
Graças a Deus eu botei o meu filho aí na foto, que ele tá tudo bonitinho, né? Então olha pra ele e não foca em mim, não, né? Então comecei a minha vida do zero. Todo o dinheiro que eu tinha guardado serviu para pagar o meu plano maternidade, fazer todo o enxoval do meu filho, sustentar a minha família, até que meu filho tivesse ali por volta dos 7 meses. Porque no caso, o meu marido veio morar comigo no Brasil, mas ele não falava português, então ele não conseguia arrumar um emprego. É, E aí eu tive que sustentar a nossa família até que eu conseguisse o meu primeiro emprego, né? E aí, meu primeiro emprego no CLT foi uma coisa assustadora, porque eu não imaginava o que era um CLT. Eu não imaginava como é que era ter um CLT e eu fiquei aterrorizada, porque aquele emprego começou a enterrar todos os meus sonhos, né? Eu comecei a trabalhar como garçonete, não, desculpa, como supervisora de garçom no melhor hotel que tem aqui em São Paulo. Ganhava R$ 5.000 e com R$ 5.000 em terra, né? Ou seja, trabalhando onde você realmente tem que pagar contas, porque no navio eu não pagava contas, mas em terra eu tinha que pagar contas. Você descobre que você gasta praticamente tudo que você ganha. Então, eu tinha que pagar contas, luz, água, tudo que você possa imaginar. A fralda que meu filho, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pensa no bichinho que cagava. Olha, impressionante. E aí, só de fralda já era um absurdo. Tinha que pagar a comida e assim, meus sonhos começaram a ser todos enterrados. Então, sonhava, sempre tive o sonho de comprar uma casa e esquece, fora de cogitação comprar uma casa. Tinha o sonho ali de comprar um carro, esquece também. Não tinha condições de comprar um carro. Então, todos os meus sonhos começaram a ser enterrados. E aí, gente, eu gosto de ler. E aí eu comecei a ler um livro do Flávio Augusto, não sei se vocês conhecem Flávio Augusto, mas Flávio Augusto tem um livro chamado Geração de Valores. E aí, esse livro, né, dele fala sobre é, a liberdade. Eu vou até pausar aqui para vocês me verem um pouquinho, depois eu volto para essa parte. Esse livro fala sobre a liberdade e fala sobre a segurança. E ele fala que a liberdade e a segurança, como CLT e o autônomo, ser empresária. E quando você bota isso na balança, você vê que você não consegue ter os dois juntos, né? Ou você tem a liberdade, ou você tem a segurança. E aquilo me deixou muito reflexiva e muito confusa ao mesmo tempo. Porque a questão é, eu não gosto da segurança, eu não quero ter a segurança, eu prefiro mil vezes ter a liberdade. Sabe por quê? Porque nessa reflexão me veio Deus. E me veio que Deus me deu um grande presente que é a vida. E eu não quero passar a minha vida tendo que ter a segurança de ter a vida inteira trabalhando para os outros, a vida inteira trabalhando num 6 por 1, que era esse emprego, aonde eu ficava de 10 a 12 horas ali trabalhando para os outros, vivendo para os outros e deixando o mais importante, que era a minha família, em casa. E vendo meu filho crescer. E aquilo começou a me deixar cada vez mais angustiada. Então, é óbvio que eu preferiria mil vezes a liberdade. Por mais que eu não soubesse o quanto eu ia ganhar no final do mês. Eu sabia que a liberdade ia depender apenas de mim. Que eu ia ter que correr para fazer a minha liberdade ganhar o quanto eu precisasse. E aí eu fiquei pensando como é que tem pessoas que conseguem ter fé e a segurança de um CLT. O que que você faz quando você morre e tem que chegar para Deus e falar o que que você fez com aquele presente que ele te deu? O que que você faz com a vida? O que que você fez? Você morre amanhã, você tem que encarar Deus e falar assim: Deus, eu peguei a vida que o Senhor me deu e eu passei ela inteirinha vivendo para os outros, trabalhando, chegando em casa cansada e não conseguia aproveitar meus filhos porque eu estava exausta e a única coisa que eu queria era desmaiar numa cama. Era assistir uma novela. Quantas mulheres eu não conheço que fazem isso, né? Meu filho vinha pedir atenção e eu não conseguia dar, porque eu estava muito cansada. E aí, aquilo me deixou angustiada.
E aí tem um outro livro também do Flávio Augusto que chama Ponto de Inflexão. E esse livro fala justamente sobre aquele momento de virada que você fala assim: eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu preciso pegar esse momento e mudar. E foi exatamente. Vou voltar lá agora para. Opa! Vou voltar agora para mostrar para vocês. Ah, dá para ver a tela cheia? Dá, né? Pode ser que eu tenha que voltar tudo. Sei. E aí foi exatamente nessa grande segunda virada que eu engravidei de novo. Então eu engravidei de novo, que era a única parte boa da minha vida, né? Era quando eu transava ali, vamos falar em português, claro, porque ninguém é criança aqui, que eu falei, agora eu vou ter que dar uma grande virada da minha vida. A Isa se divertindo, né? Isa rachando o bico. E aí, essa hora eu falei assim, putz, não vou conseguir continuar trabalhando. Porque no meu emprego, eu vou falar muito sincero, eu ia chorando por emprego. Porque era ou puxar o saco ou puxar o tapete. Era assim que funcionava no meu trabalho. E aí eu falei, vou ter que falar com Deus. Deus, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso mudar de emprego, eu preciso. Na verdade, não era nem mudar de emprego, era mudar de vida. E aí foi aonde surgiu Mary Kay na minha vida. Então, no meu único dia de folga, eu fui descer com meu filho para botar ele para dormir no meu prédio, no meu condomínio. E aí tava escrito no corredor, assim, no corredor não, no elevador. Spa gratuito Mary Kay, venha conhecer, sabe? Venha fazer o spa. E a palavra-chave para mim foi o gratuito. A hora que eu li o gratuito, eu falei, essa é para mim. Esse eu vou descer lá, vou conhecer esses produtos da Mary Kay e eu não vou gastar um centavo. E eu desci. E a hora que eu passei é, na frente, né, Eu vou até mostrar, deixa eu ver. Cadê as mulheres? Aqui, ó. Vou botar as mulheres. A hora que eu passei na frente do salão de festas, tava essas mulheres aqui de cima, tudo dentro do salão, tudo lindas, maravilhosas. E eu entrei e eu fiquei assustada, assim, com elas, sabe? Como elas eram bonitas. E falei, caramba, né? Principalmente porque tinha essa daqui de azul, grávida, toda bonita. E eu grávida, com aquela roupinha exatamente igual. Calça rosa choque, um Crocs verde limão, só que eu tava com uma blusa vinho. Eu falei, não é possível, né? Deus tá pregando uma peça comigo. E aí eu entrei lá e elas começaram a passar todos os produtos possíveis e imaginários em mim. Só tinha elas e eu. Eu fui a única pessoa que entrou. Era oportunidade que Deus mandou para mim e para elas, né? Porque a diretora estava fazendo uma demonstração para elas, estava ensinando elas. E se não tivesse uma pessoa, não tinha para quem mostrar. E aí, a pessoa que não ia gastar um centavo acabou comprando R$ 700 em produto. E meu pensamento final foi: caramba, se eu fui uma otária que comprou R$ 700, quantas otárias não compram Mary Kay? Eu vou vender isso, eu vou achar outras otárias. E eu ia entrar de licença maternidade. E aí, essa diretora também me explicou sobre a carreira. E eu fiz o cálculo, eu falei, caramba, para virar diretora precisa ter 10. Ela me explicou nas coxas, né? E eu entendi nas coxas e tava tudo bem. Eu precisava de 10 para virar diretora. E eu falei, eu tenho 5 meses, né? Eu tenho 5 meses aí. Peraí que tá alguém com o microfone aberto. Eu tenho 5 meses de licença, né? 4 de licença, um de férias, para fechar as minhas 10. Então, eu vou fazer isso. Eu vou focar em fechar as minhas 10 é, durante esse tempo. E aí, peguei R$ 3.000 da poupança do meu filho para fazer o meu cadastro. Porque eu sabia que se eu fizesse o cadastro de 163,90, a caixa ia ficar debaixo da minha cama. Eu precisava de uma dor. Porque, como eu falei lá no começo, o nome da minha apresentação é Só na dor que eu cresço. Eu sei como funciona para mim. Eu sei que quando eu sinto uma dor, eu vou dar um jeito de crescer em cima dela.
Eu não vou deixar uma dor me parar. Infelizmente, muitas pessoas travam na dor. Eu nasci pela dor. Para eu nascer, eu tive que passar por uma dor, né? A dor do parto. Então, na dor, eu cresço. Eu já aprendi isso de infância. Eu não vou deixar que uma dor me pare. A gente vai passar por dores durante a vida. A dor de um luto, a dor física, a dor de uma separação, a dor de um divórcio, seja lá qual dor for. A gente vai ter que enfrentar dores e dores durante a nossa vida, certo? Que você vai fazer? Deixar essa dor te parar? Ou vai pegar essa dor e vai falar assim: dane-se, eu vou pegar dessa, já que eu tô sofrendo, eu vou fazer com que essa dor me venha uma alegria maior, não é? Já que eu vou passar pela dor, eu quero mais é que Deus me dê algo grande. Tô sofrendo, então eu mereço um presente por causa dessa dor. Eu sou desse nível, tá? Então, vambora. Nem, ó, perdi até onde eu tava. Tá, peguei os 3.000 reais da poupança do meu filho e fui na lotérica pagar um boleto. Alguém já foi com 3.000 reais numa lotérica? Se você tentar pagar 3.000 reais numa lotérica, eles não vão deixar porque não pode, porque existe um limite. E aí, gente, eu cheguei lá, andei 6 quarteirões para ir na lotérica no meu horário de almoço, não almocei, grávida, 8 meses, pé da vida, porque eu não almocei. Chego lá e não me deixam pagar o boleto. Ou seja, na volta eu tava pé da vida, frustrada. E aí vem aquele pensamento assim: será que esse é um sinal de Deus para eu não entrar nesse negócio? Não é? Quem nunca culpou Deus quando as coisas começam a dar errado? E aí bateu aquele negócio assim: não, não é isso. Não é isso. Quando as coisas dão errado, não é Deus, é o inimigo. Quem vem para roubar, matar e destruir não é Deus, é o inimigo. Então, quer saber? É agora que eu vou fazer esse negócio dar certo. E aí eu dei meus pulos, consegui fazer o meu boleto ser pago, e aí comecei o meu negócio Mary Kay. E aí, lembra que eu tinha a minha meta de fazer os 5 meses, fazer os 10 inícios nos 5 meses? Então vamos lá. Em julho, eu entrei, né, no finalzinho de julho, obviamente não cadastrei ninguém. Em agosto, eu não cadastrei ninguém. Em setembro, eu não cadastrei ninguém. E aí muitas já teriam desistido, como sempre acontece. E aí em outubro eu fiz o meu primeiro início. Em novembro eu fiz 3 inícios. E aí em, em novembro eu fiz meus 3 inícios, inclusive aqui nessa foto foi quando eu comemorei, porque foi quando eu recebi o meu primeiro bônus, né? Quando você começa a receber seu bônus naquela época, quando você recebia o bônus, teu primeiro bônus, né? Você ganhava uma jaqueta vermelha. Você podia usar uma jaqueta vermelha, significava que você já estava ganhando bônus. Eu nem jaqueta vermelha tinha, eu tinha uma blusa com listras vermelhas, era o máximo que eu tinha. Eu botei a blusa com listras vermelhas. E aí você vê minha filha aqui no meu colo, né? Pequenininha, já estava aqui nos meus braços, lá em cima. Essa era eu, né? Tudo a ver com o que eu sou agora. Então, aqui já era no final do ano. E aí, em dezembro, eu fiz meus 6 inícios e cumpri a minha meta. E me tornei uma diretora em qualificação. Aí eu descobri que eu não era diretora ainda, gente. Aí me contaram, você não é diretora, agora você está em qualificação. Falei, porra, que sacanagem. Eu crente que agora eu já estava ali, né? Já tinha virado diretora e não era, o buraco era mais embaixo. Tá bom, já tava ali, né? Agora vamos embora. Só que eu voltei ao trabalho também, porque bem ou mal era 5.000 reais. Eu não podia largar a segurança, né? Não tinha fé, a fé ainda não estava forte. Então eu voltei para o trabalho. Então, em janeiro, eu voltei ao trabalho e eu me tornei DIC ao mesmo tempo, tá? Aí falei, bom, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. É, Entrei na minha meta, né? Como diretora em qualificação e voltei ao trabalho. Aqui tá eu no trabalho, eu, a única mulher, e os 3 homens que trabalhavam comigo. E aí,
Vocês acham que eu, com 40 milhões de focos, um bebê pequeno, em qualificação, e um trabalho que me tomava 12 a 14 horas por dia, vocês acham que eu consegui? Óbvio que não. Então, em janeiro, eu não fechei as minhas metas. Entrei de novo em fevereiro e não fechei as minhas metas. Entrei de novo em março e não fechei as metas que eu precisava. E aí, gente, quando foi em abril, eu só tinha uma consultora ativa na minha equipe. Uma. Todas as outras 9 já tinham caído. E, de novo, muita gente teria desistido. Muita consultora já tinha largado. Ah, isso não é para mim. Imagina eu começar tudo de novo. Porque o começar tudo de novo também dói muito. Ter que recomeçar a sua equipe do zero dói. E muita gente não tá afim de começar de novo. É mais fácil desistir do que você começar do zero. E confesso que eu também tava. Falar, caramba, começar do zero. Mas eu odiava, acho que entre as dores, eu odiava o meu trabalho muito mais do que eu odiava ter que começar do zero. E aí eu fui, socorro, Deus, vamos conversar, precisamos bater um papo. E aí eu tava indo pro trabalho esse dia. E eu falei, Deus, seguinte, Mary Kay ou hotel? Porque eu não aguento os dois. Eu tô surtando. Eu vou ter um piripaque nervoso. O senhor precisa me ajudar, me dá um sinal. Eu fico com o hotel ou eu fico com a Mary Kay? Só que eu gostava da Mary Kay, mas o dinheiro não dava e o hotel me consumia. E aí, não deu 5 minutos, passou um carro rosa do meu lado. E eu entendi, obviamente, né? Não precisava mais nada. Eu entendi o recado. Só que eu não tinha coragem de pedir as contas. E eu falei, o senhor vai ter que dar um jeito. Eu não tenho coragem de pedir as contas, o senhor vai ter que pedir as contas para mim. Vai lá e pede. E aí, gente, olha que engraçado. Aqui somos nós quatro que trabalhava no Nós hotel. quatro que trabalhava no hotel. Tem que dar, alguém abriu aí, deu eco. Pronto. E era apenas 3 posições, tá? Eram 3 posições apenas. Então, acabou que alguém tinha que ser mandado embora. Adivinha quem que eles escolheram para ser mandada embora? A mulher, óbvio, óbvio. E aí eu fui mandada embora. E no dia que eu fui mandada embora, eu no desespero, né, entrei no carro, apesar de tudo, e falei: "Senhor, e agora? O que que eu faço? Qual que vai ser o meu plano B?" E eu só escutei essa frase no meu ouvido: "Plano B é para quem não tem fé." E aí, gente, depois que eu escutei essa frase, foi simples. Eu entrei no mês de maio, né? Porque aí em abril eu só tinha uma. Então, no mês de maio, eu na necessidade, porque aí eu já não tinha mais o que fazer. Em maio, eu recuperei as minhas 10. Em junho, eu entrei em qualificação. Em julho, agosto, setembro, dia 1º de outubro, eu me tornei uma diretora. Puxei isso daqui até lá do Facebook, porque na época nem o Instagram eu tinha. Então, aqui sou eu, como uma diretora em qualificação, uma diretora real, dia 1º de outubro. E aí, gente, muita gente fala, ai, que legal, nossa, e aí tudo foi perfeito, tudo foi lindo, maravilhoso. Não, não foi. Porque não é assim, virei diretora e aí ficou tudo fácil. Aí eu já virei uma diretora de carro rosa. Não, não foi. Teve altos e baixos. Só para continuar a minha linha da vida, tá? Isso foi em 2016. Em 2017, o meu digníssimo marido começou a usar drogas. Em 2018, é, eu ganhei viagem para para Costa do para foi minha primeira viagem para Costa do Sauípe em 2017, desculpa, foi a primeira viagem para Costa do Sauípe. Em 2017, final de 2017, depois dessa viagem, começaram as agressões físicas do meu ex-marido. Em 2018, começaram as traições dele. Ainda em 2018, ele levantou a faca na minha frente, na frente dos meus filhos, para mim. Começaram as traições, roubo de dinheiro. Ele roubava dinheiro, gastava meus cartões. Conquistei a viagem para o Caribe, pela Mary Kay.
Nos divorciamos, consegui me desvencilhar dele. Aí logo em seguida entrou a pandemia. Conquistei meu primeiro carro rosa, ou seja, altos e baixos. Aí logo depois meu primeiro carro, um dos meus irmãos que morava comigo teve. Peraí, vou até parar aqui, vou até mostrar minha carinha. Um dos meus irmãos que morava comigo teve uma miocardite. Aí, a caminho do hospital que eu estava levando ele, ele teve uma parada cardíaca. Entrou em estado vegetativo. Foi parar numa clínica de reabilitação. Quem cuidava dele? Eu. Porque não sei se vocês viram naquela foto, era 4 homens e uma mulher. Quem cuida? A mulher. Então, a minha vida era assim. De manhã, além de tudo, quem teve no seminário e viu no palco, tinha um outro irmão meu que é deficiente físico, que mora aqui comigo. Então, de manhã, eu cuido do meu irmão deficiente físico e dos meus 2 filhos. Levava meus filhos para a escola 1 hora da tarde, ia para a clínica de reabilitação, ficava com meu irmão que estava em estado vegetativo. Passava a tarde inteira com ele, da 1 às 6. 6 horas eu saía de lá, pegava meus filhos, vinha para casa. Ficava aqui com a minha família. Dia seguinte, a mesma coisa. E era assim. E eu podia simplesmente falar, ai, não tenho tempo, é tudo para minha família. Não dá para fazer sessão de beleza, porque Mary Kay disse que eu tenho que ficar passando creminho na cara dos outros. Reinventei a roda com Mary Kay, porque é muito mais fácil eu reinventar a roda com Mary Kay do que eu ter que ir para um CLT seguro. Então, era assim, era altos e baixos. E mesmo com o meu irmão na clínica e essa bagunça toda, conquistei Dallas. Por quê? Porque a Mary Kay me dá essa possibilidade. Entre altos e baixos. É assim. Podia ter desistido de Mary Kay 1000 vezes. Detalhe, 1 mês antes de conquistar Dallas, esse meu irmão faleceu. Então, vai ser sempre assim. Vão ser altos e baixos o tempo inteiro. E o que eu vou fazer? Pegar minha dor e desistir? Abandonar tudo? Ficar em depressão? Poderia, tenho todos os motivos para isso. Ou pegar essa dor e falar: caramba, já que eu tenho essa dor, eu vou, agora que eu vou conquistar. Por quê? Porque eu tenho que provar para tanta gente que dá para fazer na dor, que é para ser feito na dor. Eu preciso testemunhar isso. Eu preciso provar minha fé. Eu preciso mostrar que Deus está comigo. Por que eu vou desistir agora? Eu não posso desistir agora. Agora é que eu preciso conquistar. Para provar que Deus está ali. Que Deus dá força se a gente quer ter força. E aí, agora eu vou para onde vocês querem, né? Que é justamente mostrar as estratégias que eu uso para fazer os inícios, para conquistar o que eu conquistei, para fazer o negócio dar certo. Então vamos lá. O primeiro passo que vocês precisam saber é aonde vocês querem chegar. Porque eu descobri que o quê? Para eu ganhar dinheiro gordo dentro da Mary Kay, a gente tá aqui para ganhar dinheiro, a gente não tá aqui para ser idiota. A gente quer ganhar dinheiro. Para eu ganhar, eu precisava saber onde é que eu queria estar. Onde eu queria estar? Quem já tinha chegado lá? Que eles tinham em comum? Então, onde é que eu queria estar? Eu queria estar no topo, eu queria ganhar dinheiro, tá? Eu precisava ganhar dinheiro na Mary Kay. Tá cansada de ficar ganhando mediano ali, ganhando 5 mil. 5 mil eu ganhava no hotel, 5 mil eu ganhava. 5 mil era o básico que eu precisava ganhar mais, certo? Tem gente que 5 mil tá bom, 5 mil era o meu primeiro cartaz de metas, era 5 mil, já eu precisava mais. Então, quem ganhava o que eu queria ganhar? Laís Rodrigues, Helena Timpone, Raquel Bonfante, John Lee. Fui começar a ver o que eles tinham em comum. O que eles tinham em comum? Eles iniciavam pra caramba. O negócio deles era iniciação. Todos eles iniciavam pra caramba. Automaticamente, o tanto que eles iniciavam, eles começavam o quê? Formar diretores, formar diretores, formar diretores, formar diretores pra caramba. Falei, caramba, então o negócio é isso. Eu preciso focar em iniciar. Se eu iniciar pra caramba, focar assim,
um ano bem focado, eu acho que eu também consigo formar uns diretores aí no caminho, ganhar dinheiro. Então, vou fazer isso, vou focar em uma corte bem formada de iniciação. O que que eu precisava fazer? O que que eu precisava aprender? O que que eu precisava desenvolver, modificar? O que que eu precisava acreditar? Ou seja, eu precisava fazer um raio-x meu. Então, vamos lá. Quem aqui quer se tornar diretora? Uma pancada de vocês querem virar diretora, né? Óbvio. Então, vamos lá. O que que vocês acham que está faltando em vocês? Porque eu vejo muitas de vocês que não é diretora por bobeira. Ah, eu acho que eu tenho vergonha de fazer uma reunião. Ah, eu acho que eu não sou diretora. Acho que eu tenho uma crença de que eu não consigo ser diretora porque eu não sei todos os produtos. Ah, eu acho que eu tenho um bloqueio de ser diretora porque eu não sei mexer no Zoom. Eu acho que eu não sou diretora porque eu não sei me maquiar. Eu acho que eu não consigo me tornar diretora porque eu não sei me vestir. Então, às vezes, gente, vocês deixam de conquistar algo que vocês até acreditam que mereçam, porque vocês bloqueiam uma bobeira por bobeira. É verdade ou é mentira? O que que vocês acham que falta, que está faltando para vocês serem diretores? E se não está faltando nada, então, bora. Agora, se tá, busca isso. O que que tá faltando? Por que que você não é diretor ainda? É vergonha? É medo? Sabe que muita gente deixa de ser diretora porque tem medo de uma coisa tão boba que chama crítica, que é um medo real. Napoleão Hill fala que um dos grandes medos da humanidade é o medo da crítica. Que é um medo que às vezes a gente desenvolve lá na infância. Vocês nem sabiam que existia esse medo da crítica, mas é um medo que os nossos próprios pais criam na gente, né? A gente, às vezes, lá de pequenininho, escutava muito dos nossos pais, né? Quando a gente fazia alguma birra, ou sei lá, escutava nossos pais assim: para de fazer show, tá todo mundo te olhando. E esse tá todo mundo te olhando se torna um medo de crítica, porque você não quer que fique todo mundo te olhando. Isso se torna um bloqueio que você nem sabia que você tinha, que nem é seu, que botaram em você. E aí esse medo da crítica se torna aquele medo de ouvir um não, se torna um medo de falar com as pessoas, se torna um medo do que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, se torna um medo de simplesmente querer vender, não é? Então, o que vocês precisam desenvolver para chegar onde vocês querem? É alguma habilidade? Às vezes é um curso básico que vocês podem fazer no YouTube. Vai caçar no YouTube. Próximo passo. E aí é onde eu entrei no meu. Eu quero ser diretora, ou eu quero conquistar o meu tênis, ou eu quero fazer 10 inícios. Então, número. Quantas pessoas vocês querem cadastrar esse mês? Vocês sabem quantas pessoas vocês querem cadastrar esse mês? Essa é a minha técnica. É assim que eu brinco. Vamos dizer assim. Vocês sabem? Vocês têm esse número? Porque não adianta, eu quero cadastrar. E você sai atirando para tudo que é lado, que nem um doente mental. Você precisa saber o número exato. Eu quero cadastrar 5. Tá ótimo. Quem são as 5 pessoas que você vai trabalhar? Você sabe o nome dessas 5 pessoas ou você simplesmente está atirando para qualquer lado? Você sabe quem são? Não. Então, vamos começar a buscar essas pessoas. Eu preciso do nome dessas pessoas. Se você não tiver esses nomes escritos,
Você não sabe quem são e você não vai cadastrar. Você precisa desses nomes escritos em uma lista para começar a botar isso numa realidade. Não é na sua cabeça, é numa lista. Então, eu quero cadastrar 5 pessoas. Então, vamos lá. Não sei quem são. Então, vamos começar a buscar esses contatos. Aonde eu vou buscar esses nomes, Renata? Vamos começar assim, ó. Pega o contato da agenda do celular de vocês. Vai lá nos contatos, tá? E começa a rodar esses contatos. Vai lendo os nomes com calma. Você vai ver que alguns nomes, eles começam a brilhar. Você tinha até esquecido daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa falou com você há 6 meses atrás e você, ocupada, largou ela, abandonou ela. Porque ela falou, ah, é, agora não, mas daqui a uns 3 meses, quem sabe? Só que você não anotou ela e passou batido. Você fala, caramba, é verdade. É verdade, eu tinha esquecido dela. Então passa devagar nesses contatos. Vai devagar. Não vai querer ficar buscando abordagem fria. Eu garanto que vocês nunca falaram com os contatos quentes que vocês têm e vocês já querem sair correndo para abordagem fria, porque Helena Timpone falou que ela fala com 600 pessoas no mês. Aí vocês querem fazer o quê? Igual a Helena Timpone, quer sair falando com todo mundo no Instagram. Parece maluca. Vou chegar nesse ponto. Vai nos seus contatos, anota primeiro, tá? Não é pra sair falando. Primeiro anota. Vai vendo esses nomes, vai anotando, tá? Alguns nomes que você vê, caramba, vocês vão sentir. Aí, parou, passou no WhatsApp, na agenda? Vai pro WhatsApp, vai pro Instagram, vai pro Facebook. Vocês vão ver que vocês não vão sair com 5 nomes, vocês vão sair com 50, 100 nomes anotados. Vai para as ex-consultoras, para quem já fez Mary Kay. Vai para suas clientes. Vai passando por todos os lugares que vocês têm nomes. Aí depois sim, você vai começar a, a filtrar cada vez mais esses nomes, tá? Eu falo que eu tenho 2 cadernos, o caderno dos contatos, mesmo das potenciais, aí depois eu filtro e escolho quem que eu vou trabalhar esse mês. Depois que eu escolhi quem que eu vou trabalhar esse mês, aí sim, eu vou começar a comunicar com essas pessoas. Vou começar a entrar na comunicação com essas pessoas. E aí, gente, eu falo que quando eu entro na comunicação com essas pessoas, eu entro no maior. Acho que a maior lição que o senhor Yuri Barbosa deixou para mim, que é a regra de platina. Que a coisa que eu mais amo na vida é a regra de platina. Porque eu falo que a Mary Kay, ela ensina pra gente uma regra linda, que é a regra de ouro, que é trate os outros como eu gostaria de ser tratado, né? E eu, Renata, adoro apanhar, porque quando eu apanho, eu me mexo. Eu adoro passar raiva. Eu me mexo muito bem na raiva, não é? Me faz passar raiva para você ver se eu não me mexo. Agora, quando eu batia nas minhas consultoras para fazer elas passarem raiva, elas saíam tudo correndo, tudo medrosa. Eu falei, caramba, mas por que que quando eu bato, elas saem correndo? Se batem em mim, eu me mexo. E eu percebi que a regra de ouro não funcionava muito bem em todas as ocasiões. E aí o Yuri Barbosa me ensinou a regra de platina, que é o trate os outros como eles querem ser tratados. Se coloca no lugar deles. E a partir do momento que eu comecei a me colocar no lugar deles e entender que a fulaninha, você tem que ter paciência com ela porque ela é lesada. E a ciclaninha, ela é um pouco mais rápida. E a outra, ela é ruim pra caramba com números. E aí, a partir do momento que eu fui me colocando no lugar de cada uma, eu fui tendo muito mais respostas e resultados com isso. Então, eu tive que colocar a tal da maldita, entre aspas, né? Placa do faça-me sentir importante, que particularmente eu não tinha paciência para colocar ela nas pessoas.
Porque é muito daquela questão, eu queria a placa em mim, mas eu não tinha saco para botar nos outros. Porque é assim que as pessoas são. A gente quer a placa na gente, mas a gente não tem saco para botar nos outros. E aí, sabe o que que aconteceu? Eu tive que respirar fundo e aprender a colocar essa placa do faça-me sentir importante nos outros. E depois que eu aprendi a colocar essa placa em muitas, e muitas, e muitas pessoas, foi aonde eu recebi a coroa na minha cabeça. Então, vocês vão ter que aprender a botar essa placa em muitas, e muitas, e muitas pessoas. Eu vou ensinar como é que funciona, tá? Então, separei as pessoas que eu vou falar com elas. Então, fiz a primeira triagem e fiz a segunda triagem, onde eu botei as 5 ou as 10 pessoas que eu quero na minha lista. E aí eu vou começar a comunicação com elas. Vou pegar a Renata. Puta, faz tempo que eu não falo com a Renata, mas a Renata, caramba, ela era boa, ela já fez parte da Mary Kay, vai ser muito fácil cadastrar ela, mas faz tanto tempo que eu não falo com a Renata. Vou ter que começar o assunto com a Renata. Oi, Rê, quanto tempo que eu não falo com você? Caramba, passei na frente da sua casa hoje e lembrei de você. Vou começar o assunto com a Renata, de pouquinho em pouquinho. Como é que você tá, Rê? Eu vou ter que entrar no assunto com a Renata. Eu vou ter que fazer muitas perguntas para a Renata. Eu vou ter que deixar ela falar. Porque quando a gente faz perguntas e deixa a pessoa falar, ela começa a se sentir importante. Ela está se abrindo. As pessoas estão carentes, não é? E ela vai começar a falar. E carreira é venda. A gente tem que vender a carreira. E venda é nada mais, nada menos do que solução para uma dor. Então, eu vou ter que perguntar coisas da vida dela até ela me falar das dores dela. Quando ela começar a falar das dores dela, eu já vou achar aonde eu vou entrar com a carreira Mary Kay. Dá para entender? Exemplo. E aí, Renata, como é que tá o trabalho? Ela vai falar que tá bem. Como é que tá a casa? Talvez ali ela vai começar a reclamar, reclamar, porque as pessoas adoram reclamar. E ela vai ficar reclama, 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 reclama. Eu vou saber que é ali que eu vou enfiar Mary Kay. Ah, eu sei como é que você se sente. Eu sei como é que é. É, eu sei como é que é se sentir cansada, né? É. E eu vou começar a enfiar o dedo na ferida. É, eu sei como é que é. Eu me senti assim também. E eu vou enfiar o dedo na ferida, até a hora que eu vou fazer o quê? Colocar a Mary Kay como a solução. Eu me senti assim também, Rê. Foi exatamente por isso que eu comecei com a Mary Kay. Rê, por que que você não volta a fazer Mary Kay? Você sabe que Mary Kay vai te fazer bem. Você sabe que era que assim, quando você fazia Mary Kay, isso daí não era um problema para você. Então, de alguma maneira, eu vou trazer Mary Kay como solução para o problema. Se ela reclamar do trabalho, eu sei como é que é. Pegar a Monique de exemplo. Então a Monique tá lá reclamando do trabalho, reclamando do trabalho. Ai, meu chefe é um saco, meu chefe fica me pentelhando o dia inteiro atrás de mim. Poxa, Monique, eu sei como é que é. Por isso mesmo que eu escolhi Mary Kay, porque Mary Kay, pelo menos, a gente não tem chefe, a gente trabalha do nosso jeito. Mo, por que que você não tenta trabalhar com Mary Kay? Você não precisa sair do seu trabalho, mas faz no paralelo. Se um dia você se sentir presa, sentir que não dá mais, pelo menos você já tá na Mary Kay. Você já tá sentindo. E se não der certo, tudo bem. Mas eu acho que você poderia tentar. Eu vou estar do seu lado, eu vou te ajudar. Entenderam a diferença do você trazer aquilo para ela como uma solução do que o que eu vejo a maioria de diretores e consultores fazendo, que é disparar aquela mensagem que você parece o saque da Claro tentando vender fibra ótica e fica assim: Oi, estou construindo a minha equipe. Você gostaria de fazer parte da Mary Kay? Funcionando. Não é? O Quantas vezes a gente já não viu o pessoal fazendo isso? atual presidente. Quantas? Você gostaria de ser abordado assim? Monique, estou construindo a minha equipe da Mary Kay. Você gostaria de fazer parte dela? Ou conhece alguém que queria fazer parte dela? Você tem vontade de socar? Então, é mais ou menos assim. Continuando. Deu para entender até então? Ok? Tá. Continuando.
Vou tentar acelerar para não arrastar muito a aula, tá? Então, a pessoa entendeu. E se tu... Ah, peraí, só para avisar, porque acho que eu pulei aqui uma parte lá da outra página. É. Se ela entendeu e ela quer começar, ótimo. Se ela não entendeu, fala, ai, não, não quero, não é para mim, não tô afim. Você tira ela da sua lista, porque você tem 5 pessoas ali na sua lista, né? Você tira ela da sua lista e você tem que colocar uma outra pessoa ali na sua lista, mas você tem que ter 5 pessoas ou 10 pessoas ali trabalhando o tempo inteiro. Isso é foco. Isso é você jogar energia para aquilo, ok? Tira ela e bota outra, tá? Ela entendeu e se tornou uma potencial. Agora a gente precisa lembrar de uma coisa: todo mundo que é potencial tem duas coisas em comum. Elas querem ganhar dinheiro, mas elas também têm medo. E elas vão ficar cutucando esse medo todo momento. Todo momento elas vão ficar trazendo esse medo aqui, ó. Eu tô trabalhando uma menina há 2 semanas, tá? Ela quer, mas ela fica caçando os medos. Aí hoje o medo dela foi: ai, Renata, mas tem pedido mínimo. E se eu não atinjo o pedido mínimo todo mês? Não se preocupa. Se você não atingir o pedido mínimo, você não tem que fazer pedido. Você não é obrigado a fazer pedido todo mês. Ah, mas e se eu só tiver 3 bases para vender no mês? E aí, como é que eu faço? Calma. A gente vai trabalhar para você ter mais pedido. Eu vou te ensinar a vender muito mais que 3 bases. Mas se você só tiver pedido de 3 bases, a gente vê, qualquer coisa eu te impressa. Não se preocupa. Eu vou o quê? Quebrando esse medo. Eu vou passando segurança para ela o tempo inteiro. Se você consegue passar segurança para esses medos dela, você está quebrando as objeções. Você não precisa estudar tabelinha de objeção. Você só precisa ajudar ela com os medos dela. Isso é quebrar a objeção. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Se todas vocês aqui tivessem sem dinheiro e tivessem que recomeçar o negócio de vocês, vocês não saberiam como? Saberiam? É a mesma coisa, não é? É exatamente assim. Calma, esse combina depois desiste, eu vou ensinar também. Bora lá. Próximo passo é entender as necessidades dela, tá? Então, eu tô ajudando ela a abrir o negócio dela, não o meu, tá? Então eu preciso parar de querer ficar mandando ela abrir o negócio dela do jeito que eu quero. Que eu vejo muita diretora, muita consultora fazer isso. Aí ela, tá bom, vamos começar. Aí você fala assim: ah, então agora, ó, você começa com kit de R$ 53,90, e aí ela, tá bom. Ah, R$ 53,90 é bom. Aí, depois você tem que escolher os produtos para você começar. Mas como assim? Não era R$ 53,90, agora você tá falando que eu preciso pedir mais coisa? Aí a pessoa já começa a não querer mais. Ou se não, tem umas piores, né? Que falam assim: ah, então, para começar, você precisa investir 2.000. Nossa, mas tudo isso é. Mas não tem nada menor? Não. Por quê? Porque quer forçar a pessoa a fazer um pedido alto. Então não é assim. Você vai ter que começar a fazer as perguntas para ela. Ela tá abrindo o negócio dela. Você tem que ajudar ela. Não é você que escolhe, é ela que escolhe. Então você tem que perguntar o quê para a pessoa? Quanto você quer começar ganhando? Quanto? Quanto que você quer ganhar dentro da Mary Kay? Claro, gente. Essa é uma pergunta engraçada, porque a maioria delas fala o quê? Você pergunta assim: quanto que você gostaria de ganhar numa renda extra na Mary Kay? E aí a maioria fala o quê? 2.000. Mas peraí, quanto que você ganha no seu trabalho? 1.500. Mas você quer ganhar 2.000 na Mary Kay? Quero. Mas você ganha 1.500 no trabalho? É. Mas você quer ganhar, sabe, aquela coisa do Chaves, né? Parece que ela não entende que a Mary Kay, ela quer ganhar mais do que ela ganha no trabalho. Mas tudo bem. Então tá. Então eu vou ensinar ela a ganhar o que ela quer. Então começo com o que a gente chama de gatilho do contraste. Sempre lá de cima e eu vou descendo, tá? Sempre jogando lá para cima. E aí eu vou descendo. Então, quanto ela quer ganhar, e aí eu vou descendo. Explicando lucro, desconto e vou descendo. Então, ela quer ganhar 2.000.
R$ 2.000. Ela vai investir 3.000. Isso é tabela de desconto, tá? Para quem não entende, para quem acha confuso. Isso aqui é uma tabela de desconto da Mary Kay lá em cima. Eu vou começar um pouquinho mais para cima do que o 40%. Então, 2.000. Ela vai investir R$ 3.000. Você recebe R$ 5.000 em produtos para vender. Tá bom para você? Óbvio que ela vai falar que não. Ela vai ficar assustada. Ai, mas é muito alto, Rê, eu não tenho esse dinheiro. Tá bom, meu amor. Então a gente vai descer um pouquinho, tá? Você não vai ganhar os 2.000 que você quer no momento, mas depois a gente trabalha para você chegar lá. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos descer um pouquinho. Aí eu vou entrar nos 40% cravado, igualzinho a tabela de desconto que aparece na Pink Magazine. Então, ó, que tal você começar ganhando 1.200, tá? Eu vou descer quase para metade. Você vai ganhar 1.200. Você vai investir aqui, ó, R$ 1.800 e você vai receber R$ 3.000. Isso daqui é como se você tivesse tido um desconto ali de 40%, tá? No seu pedido, ok? Já melhorou bastante, tá? A gente desceu aqui bastante o seu investimento. Quase 50% de desconto que eu tô te dando. Tá bom para você? Ai, já melhorou bastante, mas talvez ainda tá alto. Tá bom, então vou descer mais um pouquinho, tá? Você não vai ter 40% de desconto no seu pedido. Mas, pelo menos você já consegue começar um pouquinho mais baixo no seu investimento, tudo bem? Tá bom. Então, e se for aqui, ó, isso daqui é 35%, tá? Da tabela de desconto. E se for, ó, olha a diferença, tá? Você não vai ganhar os 2.000, você vai estar ganhando 665. Mas você só vai investir também 1.235. Dá para parcelar em 3 vezes o cartão. Vai dar, ó. Contando ali, vou adicionar aqui já o kit de início. Vai dar 3 vezes de uns 460. Ó, 3 parcelas de 460. Se eu for comparar com os 3.000 aqui de cima, eu acho que dá para começar aqui. Porque se você descer muito, aí fica muito pouco o teu lucro para você ganhar. Eu acho que aqui já está o suficiente. E você recebe 1.900 em produto. Vamos começar aqui? E aí, gente, a maioria acaba parando por aqui, tá? Por quê? No contraste, né? Ou seja, desses 3.000 que ela ia investir para 3 parcelas de uns 460, ó, investir 3.000 para investir 3 vezes de 460, o número ficou pequeno. Ela já não enxerga que 460 é alto, ou que 1.235 é muito alto. Então, ela acaba conseguindo investir isso. Se ela for uma pessoa que tem. Agora, se for uma pessoa que realmente não tem dinheiro, aí sim é outra história. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Para de ter medo de falar com pessoas que têm dinheiro. Porque eu vejo que tem muita consultora que tem receio de falar com pessoas que têm dinheiro. Vocês entram numa empresa e vocês vão falar com a faxineira e não com a gerente. Vocês entram num salão de beleza e é a mesma coisa. Vocês entram numa academia, vocês não vão falar com a coordenadora. Vocês vão falar de novo com a faxineira. Para de fazer isso. Qual o problema de falar com quem tem? Sabe? E aí vocês continuam. E aí, por pior dos piores da hipótese, aí sim vocês começam a vender o kit de início, tá? E aí, vamos começar? E aí a pessoa vira e fala assim: ai, claro, mas eu preciso deixar para o dia X, porque é quando vira o meu cartão. E muita gente, quando fala que vai deixar para o dia X, vamos dizer, para o dia 30, vocês param de falar com a pessoa e vão falar com ela só no dia 30. E isso é um grande erro. Por quê? Porque no dia 30, a pessoa já esqueceu de você, já gastou o cartão, né? E aí você fica brava com ela. Então você não pode parar de falar com ela nesses dias. Você vai ter que falar com ela todos os dias. Todos os dias você tem que usar a técnica do esqueci de dizer. Então amanhã você vira para ela e fala assim: ah, ó, eu esqueci de dizer que se a gente fizer aquele pedido de 665, de 3 parcelas de 460, gente, você sabe que você vai atingir 600 pontos. É um início qualificado.
você vai ganhar a mini love bag. Aí daqui a uns 2 dias, você manda assim, ai, ó, eu esqueci de mandar para você o catálogo. Já manda para as pessoas. Ai, ó, eu esqueci de te dizer que tem também o catálogo do Dia dos Namorados. Manda para as pessoas. Ai, ó, eu esqueci. Então, a cada 2 dias você manda alguma coisinha para ir motivando ela, para ela não esquecer de você. Porque se você abandonar, ela também te abandona, tá? Última parte, prometo. E aí, gente, a parte que eu falo que é a mais difícil é vocês acreditarem em vocês. Porque da mesma maneira qual elas se desmotivam, você também se desmotiva. E a gente precisa estar se motivando o tempo inteiro. E aí, de novo, eu falo muito do livro do Yuri, né? Do Yuri Barbosa, o tio das Barbosa, o sobrinho das Barbosa. Que é sobre a necessidade. A gente sempre tá criando uma necessidade, nunca estar esquecendo da necessidade. Porque se você não tem uma necessidade maior, você vai empurrando com a barriga, né? E aí, a gente também deixa de acreditar na gente. Quando você tem uma necessidade maior, você precisa acreditar em você. Você precisa fazer acontecer de qualquer jeito. Vamos lá. Primeira coisa. Vocês sabem a diferença entre início ativo e início qualificado? Vocês estão todas treinadas para saber qual a diferença deles? Quem não souber pode falar. Não sei. Porque uma das partes do não acreditar é você não saber. Se você não sabe, normalmente você não acredita. E tá tudo bem. Sabemos. Ó, posso assim. Não sei, gostei. Boa! Boa, Carmen. Boa, Rosana. Não sei, não sei. Tá. Então vamos lá. O início básico é quando a pessoa entra e ela só compra aquele kit de início, que é o de R$ 53,90 ou o de R$ 163,90, que são os kits de início, tá? Aqueles dois kits basiquinhos, ok? Sabe quais são, né? Kit de início. Aqueles kits de início, eles não te tornam uma consultora ativa. Ou seja, para quem está tentando ter as 10 para entrar numa qualificação, para conquistar o tênis, não serve para nada, ok? Ele só te cadastra, mas ele não serve para nada. Aí entra o início ativo. O início ativo é quando a nova consultora ela entra, ela compra um desses dois kits, ou de R$ 53,90 ou de R$ 163,90. E aí, ela também compra ali alguns produtinhos para ela poder vender. Só que esses produtinhos, eles alcançam ali um pedido básico de 25%, tá? Ela consegue fazer um pedidinho básico de 25%. E na pontuação, ele chega no máximo a 599 pontos. Então, ela alcança ali 25% e na pontuação ele vai no máximo a 599 pontos. Isso é o que a gente chama de um início ativo, tá? De 25% até 599 pontos, ok? E um início qualificado é aquele início que ele já vai de 600 pontos para cima. Ele pode ser feito em múltiplos pedidos, né? Ou seja, se ela faz, vamos dizer que a Daniela vai lá, ela faz um pedido de 400 pontos, né? Foi acima de 25%, mas não chegou a 600 pontos. Ela fez 400 pontos. Então, ela é um início ativo. E aí, daqui a 3 dias, ela vai lá e faz um outro pedido de 300 pontos. Então, a princípio, ela foi um início ativo, mas como antes do final do mês ela fez mais 300 pontos, ela passou a ser um início qualificado, porque ela alcançou no total 700 pontos. Ok? Então, de um início ativo, ela passou a ser um início qualificado. Deu para entender? Então, início qualificado, 600 pontos para cima. Início ativo vai de 25% até 599. Abaixo de 25%
ele não é ativo. Ele não serve para nada, vamos dizer assim. Só para encher buraco. Tá bom? Deu para entender? Rosana, Carmen, Nice. Se não entendeu, a gente explica de novo. Paciência até dizer chega. Viu como eu aprendi? Antigamente era suas lerdas, vocês não estudam, vocês não aprenderam, tá no portal. Eu era paciente, tô falando. Então vamos lá, continuando. Agora a minha pergunta. Quem aqui já fez 3 inícios qualificados em um mês? Qualificados, 600 pontos para cima. Monique, já fez? Parabéns. Então, algumas pessoas já fizeram. Pergunta 2. Nunca. Agora a segunda pergunta. Quem já fez 5? E obviamente, eita. E obviamente, quem já fez 10 em um mês? Difícil, né? Nem imagina como é que é fazer 10, né, em um mês. E aí, gente, eu vou falar para vocês que eu vou fazer vocês acreditarem que dá, tô no final, que dá para vocês acreditarem, eu vou fazer vocês acreditarem que vocês conseguem fazer 10 inícios em um mês. Vocês querem acreditar que vocês conseguem fazer 10 inícios em um mês? Porque eu vou falar que era assim que eu fazia todos os meses, pelo menos assim por um tempo, quando eu quero fazer 10 inícios. Em um mês eu faço essa estratégia, tá? Então eu quero que vocês imaginem a pessoa que vocês mais amam na vida de vocês. Filho, filha, pai, mãe. Algumas podem pensar no marido. Ele é sempre o último, coitado. O povo esquece deles. Pensa aí. Quem é a pessoa que vocês mais amam na vida? Daí agora eu quero que vocês imaginem o telefone de vocês tocando e do outro lado da linha a pessoa fala assim, ó. Sabe essa pessoa que vocês mais amam na vida? Imagina que ela tá presa no porta-malas do carro e eu só solto ela se vocês fizerem 10 inícios qualificados até o final do mês. De repente não pareceu fácil. De repente vocês não fizeram assim, caramba, eu vou fazer até agora. Não precisa ser no final do mês, eu faço em 20 minutos esses 10 inícios. Por quê? Porque bateu o senso de urgência, porque bateu a necessidade, porque foi uma hora que vocês, porque do nada isso se tornou um foco maior. Porque vocês pensaram, eu nem durmo, porque eu vou ligar para todo mundo. Isso é a necessidade, isso é a urgência, isso se torna uma prioridade. E a partir do momento que vocês começarem a tratar o negócio de vocês com essa prioridade, vocês fazem acontecer. Não tem erro. É assim que vocês têm que trabalhar o negócio Mary Kay de vocês. E eu comecei a fazer isso. Quando lançaram a campanha de Dallas, eu falei: caramba, eu preciso ir para Dallas. Eu vou ter que ir para Dallas, porque é a única maneira de eu ir para Dallas. Porque a minha diretora nacional nunca ia fazer uma campanha para a gente ir para Dallas. Falei: eu vou fazer isso de qualquer jeito. E eu comecei a trabalhar incansavelmente, como se meus filhos estivessem no porta-malas. Eu digo mais, na minha cabeça, ao invés de ser assim, né? Me ligaram e falaram que tinha meus filhos no porta-malas. Eu imaginei que me ligaram e falaram assim: se você fizer 10 inícios qualificados, eu ressuscito o seu pai e sua mãe. E para mim aquilo foi forte. E aí eu trabalhava nesse ritmo, como se para mim meus pais fossem viver de novo. E naquela época, a minha equipe estava pequenininha, porque, né, eu trabalho, aí você dá uma preguicinha, aí você trabalha de novo, aí você fica de preguicinha. E aí, naquela época, eu tava ganhando ali mais ou menos uns R$ 4.000. Porque eu vendo bem. Tanto que eu sou top 14, top 18, eu vendo super bem. Mas, assim, de bônus da equipe, eu tava ganhando uns R$ 4.000. E aí, eu comecei a trabalhar incansavelmente, incansavelmente, muito, muito, muito. Isso foi em janeiro, tá? Em janeiro do ano de 2022? Bom, em janeiro. No final daquele ano,
Eu não vou nem falar do final daquele ano, tá? Eu vou botar 2 anos pra frente, tá? 2 anos pra frente. Porque no final daquele ano, a produção da minha equipe saiu. Para quem é diretor vai entender. Aquele ano eu fiz, naquele mês, 23 mil pontos em janeiro. Eu terminei o ano fazendo 600 mil pontos. E no ano seguinte, a minha equipe fez 1.300.000 pontos. Em 2 anos, ou seja, a mudança em 2 anos. Eu saí de um bônus de 4 mil para 2 anos depois estar com um bônus de 42 mil. Que empresa que te dá uma promoção desse nível? Mas sim, naquele mesmo ano, no final daquele mesmo ano, eu cheguei num bônus, foi um único bônus, mas eu cheguei num único bônus de 32 mil. Veio o bônus de carro, porque eu conquistei o carro, mas foi um bônus que veio 32 mil. Aí depois caiu, bateu 22, bateu 16, subiu. Mas que empresa que faz isso? Me fala. E sim, a gente precisa ficar criando essas necessidades para a gente conseguir ir para cima. Porque senão a gente fica sempre empurrando as coisas com a barriga. A gente vai ficar dando ouvido para o negativo, a gente vai ficar ali, ó, empurrando as coisas de qualquer jeito. Se você não ficar criando uma necessidade maior, você vai ficar sempre assim, ó, discutindo o negativo com o positivo. Eu falo que, infelizmente, né? O dia inteiro a gente fica aqui, ó, negativo e positivo, né? O anjinho e o diabinho, né? Quem que não fica aqui, ó, escutando negativo e positivo? E é muito mais fácil a gente dar ouvido pro negativo. Eu brinco, né, que se você tiver o negativo falando e o positivo, né, o anjinho e o diabinho, o anjinho, ele tá sempre assim, né? Você é linda, você consegue. Porque o anjinho, ele é calmo, ele fala devagar, ele fala manso. E se você tem o diabinho falando, diabinho tá gritando, né? Você é burra, você é incompetente, você é uma idiota. Ele tá gritando. E se você bota os dois para falar ao mesmo tempo, é lógico que você dá ouvido ao diabinho, porque ele tá gritando, você vai escutar quem tá gritando. É normal isso. Tanto que eu brinco que eu tive que aprender a criar a minha maneira de escutar o anjinho, que são com o quê? Perguntas positivas. Já usaram essa técnica das perguntas positivas? A gente tem a tendência, né, de estar aqui, ó. Ai, começou a campanha do tênis. A maioria já começa assim, ai, é tão difícil, ai, eu não consigo, ai, mas ai, não tenho com quem falar. E aí, se você usa a técnica das perguntas positivas, você consegue dar ouvido ao anjinho. Peraí, ao invés de eu falar que eu não consigo, como é que eu posso fazer para conseguir? Aí você começa a dar ouvido ao anjinho, o anjinho começa a responder. Quem são as pessoas que eu posso falar? Como que eu posso falar com elas? Com quem que eu posso falar? Quem são as mulheres que já vendem algum produto? Quem são as mulheres que estão precisando de uma renda extra? Sabe? E aí parece que o anjinho começa a ficar mais fácil de ser entendido do que você ficar, ai, é tão difícil, ai, não dá, sabe? E aí, gente, só para terminar, eu falo que infelizmente, né, essa parte da gente ficar se negativando, se rebaixando, né, ficar sempre se colocando para baixo, é muito ruim, é muito triste a gente ficar sempre nesse negócio de não acreditar na gente. E eu aprendi através da própria Bíblia, através da passagem de Moisés, né? Quando ele encontra Deus pela primeira vez, ele pergunta para Deus: como é que eu posso te chamar? E Deus fala: eu sou. E quando eu li essa passagem a primeira vez, e eu parei para refletir sobre isso, e eu parei para pensar quantas vezes eu usei palavras negativas depois de eu sou. E eu me senti mal em relação a isso. Porque o,
o eu sou, ele não pode ter uma palavra ruim, porque eu não estou falando apenas sobre mim. Eu estou falando sobre Deus. A gente já tem, né? Já fala sobre isso, né? Deus está dentro de nós. Então, para de falar coisa negativa depois de eu sou. Para de falar coisas ruins depois de eu sou. Que não seja sobre você. Independente do que você acha sobre você. Mas pelo menos começa a crer que depois de eu sou, você está falando sobre Deus. E aí eu creio que você, de pouquinho em pouquinho, vai começar a se amar um pouco mais. E começar a acreditar um pouco mais em você. E começar a viver toda essa abundância que Deus promete. E viver o extraordinário que eu hoje garanto que existe e que eu vivo. Porque eu comecei a acreditar sobre isso. E acreditar que eu sou capaz. E que eu posso e que eu consigo. Porque eu sou filha de Deus. E eu garanto que hoje, ontem, eu conquistei a coroa. Mas que amanhã todas vocês também podem. E se eu gostei de conquistar essa coroa, foi justamente para estar aqui hoje, para poder estar passando um pouquinho disso para vocês. Porque o que eu amo nessa empresa é esse propósito de poder estar ajudando outras pessoas. Que o CLT nunca pôde me dar. É isso. Uau, uma salva de palmas. Gente, que bom que essa aula, né, que esse ensinamento está gravado. Renata, fica muito claro que você alcançou a posição que você alcançou, não é à toa. Você é uma mulher inteligente, uma mulher forte, resiliente, que se reinventou e que se reinventa sempre que precisa. Muito obrigada por dividir seu tempo, muito obrigada por dividir todo o seu conhecimento, sua paciência com a gente, tá? Foi incrível, Não vou incrível. estender tanto a reunião, tá? Não, maravilhoso, maravilhoso. Você contou a sua história, você nos inspirou e você nos ensinou como fazer. E quem de verdade pegar todos esses ensinamentos hoje e colocar em prática, vai terminar o mês de maio no local que desejar, porque não tem erro, não tem sorte. Sorte é estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso é a sorte que a gente, né, busca e encontra em Mary Kay. Muito obrigada. Eu quero saber se alguém deseja, né, agradecer, falar alguma coisa para a Renata aqui, para a gente encerrar esse encontro de hoje. E enquanto isso, eu já quero te pedir, enquanto você, quem quiser ir abrindo, né, o microfone para falar com ela, vai abrindo sua câmera, que eu vou fazer uma foto para a gente registrar esse momento aqui, que a gente, né, chegou a ter 48 pessoas e a gente terminou o treinamento com 42 pessoas aqui sedentas em ouvir, em estar escutando o que você tem para o que você teve para falar para gente nessa noite. Então vamos lá começar as fotos. Quem quiser falar, Olha, já teve a época que a Dani falava assim, ó, respira 3 vezes. Eu respirava 3 vezes. Lê o livro de ponta cabeça. Eu li o livro de ponta cabeça. A Dani me inspirou muito para chegar onde eu cheguei. obrigada por esse carinho, obrigada de verdade. Eu sou meio que um dinossauro na Mary Kay, né? Eu sou uma espécie de um dinossauro nessa empresa. Mas, gente, é verdade. E o mais fantástico é que ontem a Gabi, que é a minha Dick, ela falou assim: Eu estou muito motivada. Ela foi chamada pela Nacional para contar a história dela. Ela, ai, era isso que eu precisava para dar um gás no meu fechamento. Eu estou muito motivada. E é isso, quando a gente divide o nosso conhecimento, parece que isso enche tanto a gente também, é tão maravilhoso, né? Que toda vida que eu participo de um treinamento e que eu dou um treinamento, eu saio daqui pronta, como um Esparta, para derrubar quem tiver na minha frente. Muito obrigada, Rê, muito obrigada, foi sensacional. Me coloco à disposição o Eu que agradeço. precisar. Meninas, E alguém quer agradecer? Jô, que gosta de falar. Cadê? eu Fala quero, o final. amiga. Isa, Jô, vamos lá. Rê, ó, você me fez chorar, tá? Só te perdoo lá em Sevilha. Bom. Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente. Obrigada por ter derramado tanto, tanto,